sobre esse processo, eu falo que o casamento é um trem que é um milagre. É um milagre. Porque são pessoas completamente diferentes, morando junto, vivendo junto, né? Gente com cultura. Ninguém vive ou casa sem uma bagagem. Então funciona assim, cada um tem uma bagagem. Você foi acostumado, por exemplo, a comer de um jeito, um tipo de comida da sua casa, a sua esposa foi acostumada com outro, o marido com outro, a maneira é completamente diferente. Então um gosta, né, de pão de um jeito, outro gosta de pão de outro jeito, cada um tem uma maneira. Por quê? Porque, por exemplo, às vezes o marido sempre teve levantou cedo e a mãe sempre deu o café da manhã. Então ele está acostumado numa bagagem de ter o café da manhã pronto de manhã. A mulher também. O pai foi aquele que levantava cedo, comprava um pão, colocava as coisas, então ela está acostumada a levantar com cheirinho de pão. De repente o marido espera que ele vai levantar, casou, espera que ele vai chegar lá na mesa, o que ele está esperando? Qual é a bagagem que ele tem? O café pronto. Mas ela também está acostumada com esse processo, com aquela bagagem, vai chegar lá e fica os dois na mesa, olhando para a cara do outro, né? E aí, cadê o café? Cada um fica aqui esperando, porque nós temos culturas diferentes. Só que sabe o que é interessante? Sendo diferentes como somos, nesse momento da diferença, o casamento é belo, porque na realidade a gente vai começar a se completar. E a gente precisa agora entrar no senso comum. Você vai criar a cultura da sua família. Como é que vai funcionar? Na casa da minha mãe fazia comida. Na casa do seu pai fazia o café da manhã. Na casa lá, o seu pai fazia aqui. Os dois vão fazer? Vamos levantar os dois cedo lá, comprar o pão? Né? Ou o marido vai assumir e fala, não, pode deixar que eu vou fazer essa graça. Sua mulher fala, não, pode deixar que eu seja. Aí a gente vai criar a nossa própria cultura, porque a gente vai se completar. Homens e mulheres são diferentes, mas é exatamente por serem diferentes é que não serve. Então, esse negócio de separar por incompatibilidade, gente, mulher e homem é incompatível. É pureza. Não dá certo. A maneira da gente ver o mundo é completamente diferente. A forma de a gente lidar com as coisas, a maneira como a gente sente as coisas é completamente diferente. A mulher sente de um jeito, o homem sente de outro. Mas é isso que é a beleza do processo conjugal. Porque somos diferentes mesmo, é que a gente acaba se completando. Porque se a gente não entender isso, o que vai acontecer? Nós vamos começar a acusar o outro de problema. Né? Na realidade, o problema do nosso casamento é você. Porque você não faz o que eu acho que deveria fazer. Aí vira uma verdadeira guerra familiar. Agora, sendo diferentes, a gente precisa encontrar um ponto comum. Certo? Para dar certo, a gente precisa encontrar um ponto comum. Se a gente não encontrar um ponto onde a gente se encontra, aí o casamento vai rolar. Ou seja, tem alguma coisa que a gente precisa se encontrar. É o amor, é o filme que a gente gosta, alguma coisa a gente precisa se encontrar. A gente tem que gostar da mesma coisa em algum lugar. Porque se vocês não tiverem um gosto pessoal, um ponto a ser referência, de fato, o casamento ele não dá certo. E aí a minha proposta é que esse ponto comum, esse ponto onde o casal se encontra para resolver as suas questões, para resolver os seus problemas, seja o Evangelho. O que é o Evangelho? O Evangelho é a boa notícia de que Jesus morreu por nós, porque nós somos pecadores, não tínhamos condição de entrar no céu, e Jesus veio, quitou a nossa dívida, nos garantiu o céu. E isso gera em nós um senso de gratidão, uma mudança, gera em nós uma disposição para servir. Então, por exemplo, só para vocês entenderem, como é que isso tem a ver com o que eu estou falando aqui sobre compatibilidade? Vamos pegar aquele exemplo que eu falei sobre o café da manhã, né? Então, os dois estão acostumados. O marido está acostumado a ter o café da manhã e a mulher também está acostumada a ter o café da manhã feito pelo pai. Como é que a gente resolve esse problema no Evangelho? Via de regra, a gente pode dizer, sem o Evangelho, talvez a gente diria assim, não, mas eu estou acostumado assim. E a gente está pensando em nós. Então a gente começa a pensar. E aí, quando você sai do Evangelho, você está buscando ser feliz. Você está buscando uma vida de felicidade para você. Você está buscando se realizar. Eu casei para também, eu casei para... Né? O contrato é até que a felicidade permaneça. Se eu não estiver feliz, caça seu canto, eu caço o mel e vida de segue. Essa é a cultura comum. Essa é a cultura comum. Né? Se eu não estou feliz, não estou satisfeito, cada um pega o seu lado, vamos ser felizes, o importante é ser feliz. Entretanto, o Evangelho traz uma proposta diferente.
O Evangelho traz a proposta de ser feliz fazendo o outro feliz. Eu sou feliz a partir do momento que eu sirvo. Então, por exemplo, numa situação como essa, quando a gente senta à mesa, os dois estão acostumados, o marido se dispõe e diz: olha, para mim vai ser uma honra poder ir lá comprar o pão. Ainda não estou tão acostumado com isso, mas servir vai ser uma honra. E a mulher diz: não, para mim vai ser uma honra fazer isso e servir. Aí os dois estão querendo servir. De forma que os dois se encontram no ato de serviço por causa do Evangelho, por causa da gratidão que Jesus fez por nós. É exatamente isso que o apóstolo Paulo faz aqui. Ele escreve essa carta, e essa carta que nós acabamos de ler, a carta a uma cidade, a uma igreja que ficava em Éfeso, é muito interessante. E ela é escrita numa perspectiva bem interessante. Deixa eu passar um videozinho para explicar um pouco do que é que está acontecendo aqui. Vamos lá. A carta de Paulo aos Efésios. A história como Paulo chegou à cidade de Éfeso é muito interessante. Você pode ler sobre isso em Atos capítulo 19. Éfeso era uma cidade enorme. Era o epicentro de adoração da maioria dos deuses gregos e romanos. E durante mais de 2 anos, Paulo teve uma presença missionária realmente eficaz lá e muitas pessoas se tornaram seguidoras de Jesus. Anos depois, após ser preso pelos romanos, Paulo escreveu essa carta. O movimento do pensamento dessa carta divide-a em 2 metades realmente claras. Na primeira metade, Paulo explora a história do Evangelho, como toda a história alcançou seu clímax em Jesus, e na criação dessa comunidade multiétnica de seus seguidores. A segunda metade da carta está ligada à primeira através da palavra portanto. E aqui Paulo explora como a história do Evangelho deve afetar a forma como vivemos cada parte da nossa história de vida, pessoalmente, em nossos bairros e comunidades e em nossas famílias. Olha que interessante então a gente tem aqui. Paulo está escrevendo numa cultura bem cultural. Pessoal que adorava a vários deuses, tinha ali uma grande biblioteca, um pessoal super culto, extremamente letrado, pessoas que sabiam de muita coisa, filosoficamente falando. E quando Paulo escreve essa carta, aquela igreja estava vivendo uma cultura bem interessante, bem firme. E como é que Paulo divide? Olha só como é que Paulo faz. O capítulo, são 6 capítulos essa carta. E aí ele tem 2 partes. A primeira parte, ele fala sobre a dinâmica do Evangelho. Então, isso aqui é extremamente interessante. Paulo, quando ele vai explicar para os Éfesos, a respeito da vida, como é que Paulo começa? Lá no capítulo 1 a 3, ele fala de Jesus. Ele fala do Evangelho. Ele diz, por exemplo, no capítulo 2, estávamos mortos, todo mundo, perdidos, mas Deus nos deu vida em Jesus Cristo. Vocês são salvos pela graça. Aí o verso 9 do capítulo 2 fala: não de obras, para que ninguém se glorie. Paulo apresenta o conceito seguinte: você só pode entrar no céu porque Jesus te deu isso. Não tem mérito seu. Você não faz nada. Nada, você não entra no céu por aquilo que você fez. Entretanto, no verso 10 ele diz: mas Deus nos deu obras, para que a gente, em gratidão ao que Jesus fez, pudéssemos viver nelas. Logo, as obras que Paulo vai dizer, elas são na realidade um ato de agradecimento. Quando você crê em Jesus Cristo, você é uma pessoa grata, sempre grata, porque você entende o que você recebeu. Então serve como homem, serve como mulher, serve como um bom funcionário, como um bom patrão, porque você está sempre com senso de gratidão. Você não tá, as pessoas não te devem, ninguém te deve. Você já tem mais do que você merece, que é a vida eterna. E isso gera em nós uma aplicação, uma vida vivida a partir do Evangelho. Então Paulo vai explicar como a gente trabalha com funcionário, como é que o pai trata o filho, como é que o filho trata o pai, como é que a mulher trata o marido, e vice-versa, mas baseados no Evangelho. E aí a dinâmica é como a gente então, uma vez que nós entendemos, Jesus deu para nós o maior de todos os presentes, que é a vida com o Senhor na eternidade, que é o céu. Ele me garantiu isso. Alguém que tem o céu, como é que vive aqui na terra? Como é que um casal vive aqui na terra? Quando ele entende que tem o céu. Se você não entende que tem o céu ainda, esse é um grande problema. Porque nas resoluções que nós temos, a gente vai partir de nós. Quem entende que tem o céu, parte de Jesus. Eu quero resolver meus conflitos a partir de Cristo. E aí a pergunta é, à luz disso, como a gente pode viver um pouco mais leve? Viver um casamento mais leve, uma realidade mais leve, uma dinâmica mais leve, um relacionamento mais leve, sem muito peso, uma discussão, a gente deve discutir, a gente tem que brigar? A Bíblia manda a gente brigar? Vamos descobrir isso nessa noite. E aí a primeira coisa que a gente tem que ter para desenvolver um relacionamento mais leve, baseado no Evangelho,
é aprender a falar a verdade. Olha que coisa interessante que tem aqui no versículo 25. Olha só o que diz. Portanto, uma vez que ele está falando aqui, ele está falando sobre a dinâmica do Evangelho que Jesus fez por nós. Ele diz, uma vez que Jesus fez isso, cada um de vocês deve abandonar o quê? A mentira. E aí qual deve ser a fala nossa no relacionamento? Fale cada um a verdade ao seu próximo, e aí ele vai dar o porquê. Porque todos nós somos membros de um mesmo corpo. Uma vez que você crê em Jesus, a sua esposa crê em Jesus, vocês são membros de um corpo só. Vocês fazem parte do mesmo local. E mesmo que vocês não creem em Jesus, a Bíblia diz que quando é de casa, que é um cargo só. Vive um relacionamento só, uma vida só. Então, Paulo fala que o marido que cuida da esposa, cuida de si mesmo. Olha que coisa interessante. Por que a verdade deve ser o ponto central da nossa conversa, do nosso relacionamento? Porque nós fazemos parte do mesmo corpo. Aqui, especificamente, do corpo de Jesus. Aqueles que creem em Jesus, a Bíblia diz, fazem parte do corpo de Cristo. Essa ideia de abandonar a mentira é como se a gente trocasse de roupa. Igual aquele cara, não, está com uma camisa preta, ele precisa então trocar para uma outra camiseta. A ideia seria mais ou menos essa. Eu sou uma pessoa que tiro a roupa da mentira e visto a roupa da verdade. Relacionamento construído em mentiras é um relacionamento fracassado. Então, uma coisa que tem que preservar dentro do nosso relacionamento é a verdade. É a verdade. Agora, isso aqui é interessante. A gente vai falar a verdade sempre. Mas a pergunta é assim, tá, eu vou falar a verdade então em todo momento. Mas é toda hora e a qualquer custo? Vamos pensar um pouco sobre isso, porque a Bíblia fala sobre esse processo aí. Eu preciso falar a verdade, mas como eu devo falar a verdade? Né? Não é só falar a verdade pela verdade. Tem coisa que você, não é que você não vai mentir, mas tem coisas que você não precisa falar. E olha o que a Bíblia diz. Para a gente aprender a segunda coisa. Então, primeiro, eu preciso aprender a falar a verdade para levar um casamento tranquilo, leve. O segundo, presta atenção, a gente precisa aprender a brigar. Casamento não tem briga, alguém está morrendo. É certeza. Meu casamento é uma bênção, meu casamento tem discussão, alguém está morrendo aí. Pode ter certeza. O marido, o cara está sufocado por vontade de falar alguma coisa, a mulher está lá. Casamento que não tem briga, não existe. Alguém está morrendo nesse casamento. Eles têm que brigar. Sem briga, o casamento morre. Agora vamos entender. Deus, que conversa é essa? Você está mandando a gente brigar? É exatamente isso que a Bíblia está falando para a gente. Agora, tem a briga certa a ser feita. Como é que essa briga deve acontecer? E aqui a gente vai entender como é que a gente deve falar a verdade. Olha só, primeira coisa, não brigue por muito tempo. Vamos começar com esse conceito da briga. Você tem que brigar, a primeira coisa que você tem que fazer é brigar por muito tempo. Casamento, o cara briga. E aí fica lá, por exemplo, 1 dia, 2 dias, 3 dias, borracho, já era. Não é briga. Isso não é briga certa, não. Olha como é que o texto diz. Quando vocês ficarem irados, ele não está dizendo se, mas quando. Sabe o que é isso? Ele está dizendo que vocês vão buscar e vai dar ruim. Ele não está falando assim, olha, talvez, não, eles vai dar ruim. Porque vive 2 pecadores problemáticos dentro da casa, não vai dar certo, gente. Entendeu? Vai dar ruim uma ou outra. Então, quando vocês ficarem irados, a palavra ira aqui, a palavra ira usada aqui é quando vocês torcerem o nariz. Literalmente significa isso. Quando vocês torcerem o nariz do outro, vocês ficarem chateados. Olha que coisa interessante. A ira em si já é um pecado. Irar-se é um pecado. A ira em si, humana, menos a ira de Deus, mas a nossa ira, a indignação, torcer o nariz é um problema. Mas ele diz assim, não peque. Uai, peraí. É mais ou menos quando se ele dissesse assim, quando vocês pecar, não peca 2 vezes, não. Não cometa 2 pecados. E aí ele diz, antes de cometer o segundo pecado, apazigue a ira, antes que o sol se ponha. Antes que o sol se ponha. O que ele está dizendo isso aqui? Funciona assim, Você ficou nervoso porque o marido deixou, não te ajuda e vive deixando aquele sapato aí na casa. Você fala, o maldito sapato nunca vai pro lugar dele. Vai estar na casa não. Talvez ele esteja em casa. E aí você fica. Aí o que acontece? Você levantou naquele dia assim. Naquele dia.
E aí você levanta, às vezes no escuro para beber água e tropeça no maldito sapato. E aí você sai trocando e bate o dedinho bem na quina da mesa. Meu amigo, tá lascado numa situação como essa. É aquele sapato que ela fala várias vezes, então você ficou irado. Você ficou irado por quê? Porque você já avisou várias vezes para não deixar o sapato dentro de casa. Já é um ato. A ira em si, ela é um ato de problema. Aí agora você tem duas opções. Uma é ficar nervosa e falar, eu já falei, e acabou, não falei. De repente o marido está dormindo. Isso foi de madrugada, você vai beber água. Levanta no outro dia, com aquela cara azeda. O marido vai te dar a beijo, você já chega para trás. Vai abraçar, você chega para trás. Porque o homem já fica assim, pronto, o que eu fiz? O cara já não sabe, meu Deus do céu, eu estava dormindo, velho. O que aconteceu? E aí você então começa um ato de pecado. Por exemplo, você fica sem falar com ele o dia todo, ele vai ao trabalho e fala, bicho, não sei o que aconteceu, não, vem trabalhar, mas eu vai chegar, eu resolvo. Ele chega para comer, você não fez comida de raiva. Ou fez e queimou a comida de raiva. Ou botou muita pimenta, perdedor de raiva. Ou botou lá no purga. Ou faz igual um casal que a gente conheceu. Ele era dono da padaria, eles eram donos de uma padaria, aí um dia o cara passou raiva e ela deixou 3 fornos de pão queimado, né? 3 fornos de pão queimado de raiva. E assim, intencionalmente, né? E aí o coitado que levantou às 3h30 da manhã para fazer pão, teve que ralar, sair igual um doido para poder fazer o negócio. O que ele está dizendo aqui é, você já cometeu o erro de ficar irritado de forma muito mais. Não deixe esse negócio ficar aí, crescendo. E aí você passa o dia inteiro com aquele negócio que eu falei, agora meu dedinho está aqui inchado, machucado, porque aí passa o dia, ele chega do serviço, você está com a cara emburrada de novo, com a situação toda, passou o dia inteiro você comendo aquele negócio com farinha, aquela raiva, aquela ira toda, e o seu marido sem saber o que fez. Né? E aí você passa o dia, dorme, manda ele dormir no sofá, porque você está com raiva dele, meu amigo, meu filho, meu Deus do céu. Né? No outro dia ele levanta, você é nervosa ainda com a situação e isso começa a distanciar. É aí que o capeta entra. É por isso que inventaram só para cama? Não era bem a ideia, não era essa, não é para as visitas. Né? O que Paulo está dizendo? Não deixe a ira prolongar. Então qual é a ação? Essa é uma ação que você pode fazer. E deixar a ira. Irmãos, isso é igual uma bola de neve. A ira é uma bola de neve. A gente começa, aí depois desse negócio, você já começa a lembrar que não é, ele só não deixa, não, ele deixa também a toalha molhada em cima da cama. Aí você começa a lembrar que lá junto com a família dele, ele falou uma palavra que te desrespeitou. Aí você começa a lembrar, aí o tempo começa a vir. Aquele sapato. Irmão, toda a carga do problema de 10 anos de casamento vem para aquele. Por causa do sapato. Vocês acham que o casamento assim dá certo? Não dá. É por isso que a gente acaba se separando. Agora, a segunda forma de você resolver isso é levantar cedo e falar assim, machuquei meu dedo porque você deixou o sapato solto na casa. Não, agora o marido. Não, agora o marido não, deixa ficar dormindo. No outro dia. E você resolve a situação. Meu bem, desculpa, vou me esforçar mais para não deixar esse sapato. Não pressupõe que ele saiba as coisas. Não pressuponha, a gente precisa ter certeza, conversa, resolva. Homem, gente, homem não tem, homem é burro. Nós temos. É sério, a gente não tem isso aí, não. Se vocês não for claro com a gente, é aquela piadinha que vale, né? A mulher manda o marido falar assim: vai lá, traz bolacha, água e sal. O cara chega com uma bolacha, água e sal. A gente é assim, entendeu? Entendeu? A gente é assim. Todo homem aqui vai concordar, beleza, é isso mesmo. Ela pediu bolacha, água e sal. É claro, é um exagero do processo, mas é mais ou menos isso que acontece. O ponto é, a gente precisa aprender por quê? Olha o que diz o texto. Por que você não pode ficar muito tempo emburrada para não dar lugar a quem? Você quer que o capeta entre na sua cara? Não quer. Então, uma maneira de problematizar o nosso relacionamento é deixar de resolver as coisas.
Então, quando a gente está deixando de resolver as coisas, é isso que acaba acontecendo. Então, a primeira coisa para brigar do jeito certo é não ficar irritado por muito tempo. A coisa deu problema, resolva logo. Eu sei que tem gente que é assim, tem gente que quando está irritado prefere não conversar. Tá certo, espera, né? Mas assim, preferir não conversar não quer dizer que é 3 dias, não, gente. Entendeu? Tudo bem, hoje à noite a gente não conversa, mas amanhã cedo, o texto fala sobre não pôr o sol sobre você, não deixar passar todo dia. Mas se for à noite, aí não tem jeito, né? Passa todo dia. Mas a ideia é essa, resolva em 24 horas o problema. Né? Beleza, irmão? Aqui, ó, deu certo de 6 horas já deu, e tem que baixar a raiva aí, não é possível. Então o ponto é, não brigue por muito tempo. Outra coisa que o texto sugere, dá pra gente brigar do jeito certo, não use palavras para machucar. Tá aí uma coisa que a gente faz. Olha o que diz o texto. Nenhuma palavra torpe, a palavra torpe aqui era usada quando os pescadores iam pescar e o peixe perdia. E ficava aquele cheiro de peixe puro, desagradável. Gente, quando o trem está pedindo, incomoda. Vocês já ficaram perto de gente assim que está com CC? A gente fica incomodado, porque o trem assim, um chulé. Você fica desconcertado, você não sabe o que você vai fazer, você abraça, fica assim. E aí? Né? Como é que fica? Porque o que esse texto diz é que o fedor incomoda. A palavra torpe ele incomoda. Então não sai nenhuma palavra torpe da boca de vocês. Palavras que vão causar mal-estar. Situações que vão causar mal-estar. E aí diz assim: pelo contrário, apenas a que for útil para edificar os outros. E aqui lembra que eu falei sobre falar a verdade? Não é falar a verdade como se eu sincero o tempo todo. Tem coisa que você não tem que falar. Você tem que falar o que vai edificar. Vai edificar. Entendeu? Tem umas coisas, por exemplo, que acontecem assim. Mulher pergunta pra gente se a roupa ficou boa ou não. Não entende. Mas essa mulher de vocês foi boa, a minha pra se ela perguntar, bom, aí eu sempre falo que tá, porque eu sei que ela vai trocar, então. Porque você fala assim, ó, você tá achando que a mulher tá parecendo uma pamonha, né? Mas eu falo de vez em quando, você ficou boa não, eu acho que a outra tá melhor. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: tem situações que a gente precisa dizer, mas dizer aquilo que edifica. Não é ser o senhor sincero e falar tudo que se vem à sua cabeça, até porque nem sempre o que vem à sua cabeça pode estar 100% certo. O que você precisa entender é o que eu estou pensando, primeiro, vai edificar? Vai edificar. Segundo, o que eu estou pensando vai contribuir na vida do outro? Está certo? Né? Está certo? Vai edificar? Vai contribuir na vida do outro? Se não, tem coisa que você não. Minha comida está maravilhosa. Está boa. Você está mentindo? Se tiver ruim, muito ruim, você tem que falar, né? Eu acho que ele pode melhorar. Não falar que está ouvindo misericórdia, é seu filho. Né? Eu sei que se você falar que melhorar, ela vai entender que ficou muito legal. Você fala, olha, eu acho que a gente pode melhorar. Né? Tem uns vídeos culinários e tal. Mas aí ela perguntou. Agora, você come o negócio, fala, meu Deus do céu, que comida ruim. Ou seja, é uma verdade? É uma verdade, mas tem que ser dito ali naquela hora. Não, se ela perguntou, aí você fala. Mas se não perguntar, não tem que ser dito. Se ela perguntar, um processo de edificação. Olha, eu acho que a gente pode melhorar isso aqui. Talvez botar um pouquinho mais de sal, ou tirar um pouquinho mais de sal. Ou cozinhar dentro do arroz, para dar uma disputada. Ou seja, a gente precisa falar a verdade, mas aqui edifica. Não é ser, tipo assim, eu falo o que vem na minha cabeça, está errado. Mas não tem nenhum homem aqui que, se você falar que não ficou muito bom, desiste de fazer a próxima vez, não. Não. Eita, pelo contrário. Ou seja, a ideia é essa. A gente faz isso e aí observa outra coisa que o texto fala. Falar a verdade, ou seja, não sair e não trazer palavras que vão machucar, que vão edificar. E aí olha o que o texto diz, conforme a necessidade. Isso aqui é interessante. Quando a gente vai resolver, vai sentar para discutir as coisas, gente, discute o que está sendo discutido. Por quê? Se a gente trouxer tudo de uma vez,
está fora da necessidade. E outra coisa, se vocês vão conversar, por exemplo, ele vai conversar com o homem, se ela jogar o universo, acabou, ele só escuta uma coisa. Um homem escuta uma coisa por vez. Uma. Então, VR, gente, é uma coisa por vez, não adianta. Passou de uma, mas já bloqueou. É assim que funciona. Conforme a necessidade. Resolva as coisas de forma pontual. Essa é a ideia. Né? Ele disse que o objetivo é transmitir graça a quem ouve. Não é estar certo. Quando o Evangelho está em nós, o objetivo não é estar certo. Não é ganhar uma briga. O objetivo é que o casal ganhe. Como é que um casal ganha brigando? Quando eles chegam em um denominador comum, um para com o outro. Vai adiantar você estar certo? Brigar, discutir, falar, não, você está certo então? Vai adiantar, você está certo? Tá, você ganhou como certo, e aí? Os dois estão sem se falar, a coisa não andou. Ou seja, isso é extremamente importante. E a outra forma da gente, porque a gente não deve fazer isso, é para não entristecer o próprio Deus, conforme o versículo 30 lá. Quando a gente briga de maneira errada, grita, por exemplo, a gente entristece o Espírito de Deus com o que nós fomos selados para o dia da redenção, para a vida eterna no céu. E aqui é uma coisa que a gente precisa entender. Última coisa para a gente aprender a brigar: não grite ou descontrole. Olha que interessante. Se você for para uma briga e você perder o controle, gritar, você já perdeu. Os dois perderam. Olha o que diz o texto, verso 31. Livrem-se de toda amargura, sentimento ruim, indignação, ira, gritaria, calúnia, bem como de toda maldade. Livrem-se da gritaria. Gente, não adianta ficar gritando, não adianta ficar esperando, porque a gente, quando está perdendo a briga, a gente quer gritar para ver se ganha. Não é assim que funciona. Ganhar no grito. Não levar no grito. Então, a melhor forma de brigar não é quando está ruim. A melhor forma de brigar é quando está tudo bem. Então, aquele dia que vocês estão de boa, é um bom momento para tentar um pouco. Mas eu vou piorar? Não vai. O pior dia para você discutir a situação é quando a coisa está feia. É bom que a gente discuta ali para resolver, porque tem um denominador comum. Mas um bom momento para a gente brigar é quando está tudo bem. Vamos falar isso, vamos conversar sobre aquele assunto. Vamos falar sobre aquela determinada situação, aquele sapato que precisava sair. Como é que eu vou fazer para te ajudar? Vou botar um bilhete. Não, guarde o sapato. Espalhe o bilhete, gente. Ajuda ele consigo. Esse homem que esquece das coisas, então use estratégias para ajudar. O que eu posso fazer para apoiar? Isso é a maneira correta de brigar. É quando a gente não quer entrar na briga para estar certo, mas a gente quer que a família ganhe. E assim, Deus seja louvado dentro da nossa casa. Se a gente entrar para ganhar, já perdemos. Se a gente entrar para dizer e provar que a gente está certo e que o outro está errado, já perdemos. Por isso, a forma certa de brigar é não brigar por muito tempo, não usar palavras para machucar e também não descontrolar. A gente tem que usar palavras que vão edificar efetivamente. Terceira e última coisa, além de aprender a brigar, então a gente falou: primeiro, fale a verdade; segundo, aprenda a brigar; e terceiro, aprenda a perdoar. Se não tiver perdão no relacionamento, vai dar. Por quê? Porque nós erramos contra os outros. E a gente tem uma mania. Qual é a mania? Se eu estou no céu, o problema nosso não é quando a gente está errado. O problema nosso é quando a gente está certo. É quando a gente está certo que a gente faz a bagunça. Porque quando a gente está certo, a gente se esquece que nós erramos. E quando a gente tem a tendência de subir no salto, a gente machuca as pessoas. E a gente usa até uma linguagem, um ditado. A gente usa expressões como: eu dou um boi para não entrar na briga, mas dou uma boiada para não sair dela. Eu estou certo, e se eu estou certo, eu vou até o final. Está errado isso aí. Ou a gente usa outras ideias como se eu estou certo, ninguém me segura. Está errado isso aí. Porque nós precisamos aprender a perdoar. E olha o que diz o texto, verso 33. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente. E qual é o padrão do perdão? Se você confia em Jesus, confiando no fato de que Ele te deu a vida eterna, você não é melhor do que o próprio Deus. Então perdoa, assim como Deus perdoou vocês em Cristo. E aqui, presta atenção, a gente tem que usar o processo da dimensão. Por quê? Porque nós somos imitadores de Deus como filhos amados. Somos imitadores, e esse é o ponto. Assim,
uma vez que vocês vão aprender a perdoar, imitando o próprio Deus, vive o amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós como oferta agradável. Isso aqui é interessante. Jesus, que é Deus, se humilhou e se entregou. Vamos entender um pouco dessa dinâmica aqui, da dimensão. Pensa no seguinte, para você entender um pouco da nossa irritação. Pensa assim, pensa que você, quem vale mais? 1 milhão ou 500 reais? Qual é o valor maior? 1 milhão? 1 milhão, ó. Vamos pensar nessa perspectiva de dimensão. Vamos pensar que 1 milhão, né? Tirando essas perspectivas aí, seja o nosso pecado e esses 500 reais sejam uma oferta, a nossa ofensa, ou a ofensa que alguém fez com a gente. Certo? Quando a gente coloca a nossa ofensa perto do pecado, a coisa muda de figura. Estão entendendo? A ofensa está lá, mas você entende o que você faz? Você entende o seu erro? Alguém te ofendeu, mas olha o que você fez com Deus. Alguém te causou alguma dor, mas olha o que a sua ofensa para com Deus foi tão grave que ele teve que matar o filho dele. Você acha que existirá alguma coisa tão grave que alguém possa fazer com você, como que você faz com Deus? Beleza, a ofensa está aí, ela machuca, ela incomoda, ela dói, ela é chata, mas quando a gente coloca em perspectiva, meus queridos, quem somos nós para não perdoar o outro? Você é maior que Deus? Você é melhor que Deus? Se Deus é Deus, Criador do céu e da terra, e fez tudo e nos perdoa, quando você não perdoa, você está dizendo o quê? Eu sou maior do que Deus. Deus é bom, Deus perdoa porque ele é bom. Eu não sou, eu não perdoo. E aí é um problema. Porque se você se coloca como um Deus maior do que Deus, você está perdido. Você está perdido. Seus relacionamentos estarão perdidos. E o pior, sua vida, o final da sua vida, ou o início, sei lá, a vida eterna é no inferno. Por isso, entender essa dinâmica da dimensão é importante. Quando nós olhamos para o tamanho do perdão que nós recebemos, quando as pessoas nos ofendem, a gente vai se dispor a perdoar, porque, poxa, quem somos nós? Quem somos nós? O que Deus fez por nós foi muito maior. Muito maior. E essa é uma forma muito boa de você ter o coração disposto a perdoar. Quando você entende o que você já fez com Deus, como Deus te perdoa. Diante disso, eu queria trazer algumas aplicações. Primeiro, seja sincero em suas palavras. Meu psicólogo sempre fala para mim, para Deus, que ele tem que ser assertivo. Assertivo. Seja claro, não pressuponha que ele entende, que ele sabe, ou que ela sabe. Seja claro, seja clara, seja sincero, fale dos sentimentos reais. Porque a gente fica nessa de achar que o outro entendeu, tenha certeza de que o outro entendeu. Tenha certeza. Está claro para você que o outro entendeu? Que esse negócio de ficar na cabeça da gente, não rola não. Precisa estar claro, seja sincero, Senhor. Não demore para resolver seus problemas. Então, não deixe o sol se pôr sobre a vossa ira. Resolve logo. Né? Resolve esse negócio desse sapato que ficou aí, senão vai dar ruim. Assuma seus pecados e recomece Jesus. Primeiro, quando alguém te ofende, entenda que você também ofendeu a Deus. E quando alguém te confrontar, o seu cônjuge te confrontar, saiba que você é pecador mesmo. E está tudo bem, vamos para frente. Coloque-se. Agora é o seguinte: errei, eu preciso melhorar, eu quero que você me ajude a melhorar. Me ajude a lembrar a botar o sapato. Talvez nos primeiros 10 anos da nossa vida você precisa lembrar que tem que guardar o sapato. Né? Você fala assim, homem assim, né? Me ajude, eu falo assim, ó, o sapato. Mas com graça, não na desgraça. Já falei para guardar essa merda desse sapato. Eu estou falando aqui que vocês falam mesmo, cara. Então, né? Guarda esse trem. Não, gente, com graça. Com graça. Outra coisa, lute contra o medo da aprovação alheia. Uma coisa que a gente precisa lidar é achar que o nosso valor é o que a gente tem ou que a gente está certo ou errado. Não, o seu valor não é estar certo. Porque você erra também. Então, querer provar que você está certo, não é esse processo. Entenda que seu valor a partir de Cristo. Quando você crê em Jesus, o seu valor é o que Jesus fez por você. Não é o que você acerta ou erra. Finalmente, pare com seus xingamentos e gritarias quando for resolver a sua crise. Gente, não adianta xingar.
Não adianta gritar, não. Resolva as coisas de forma tranquila. E por último, procure ajuda em vez de resolver, de desenvolver amargura em seu coração. Eu não consigo falar para o meu marido guardar o sapato. Então, se vocês estão tentando de tudo, não resolveu, procure ajuda. Procure o pastor Silvio, procure lá o pastor dos Fedeiros, procure alguém sábio que vai te orientar, mas sábio, né? Se eu for procurar um amigo da cachaça, tá ruim, porque fala, que a mulher é sua feia, você como é que você aguenta aquilo? Vai falar. Ou então vai falar para a mulher, não, aquele marido seu, ele tá doido, ele não te valoriza, amigo. Você lava, tudo, lava as cuecas dele, faz tudo, ele não te valoriza, tem largado dele. Procura pessoas sábias. E aí a sabedoria vem de onde? Da Escritura, gente que entende da Escritura, para orientar o nosso coração. E aí a gente aprendeu aqui 3 coisas para viver a vida leve. Primeiro, a gente precisa falar a verdade. Segundo, a gente tem que aprender a brigar. Terceiro, a gente tem que aprender a perdoar. 3 ações da nossa história que podem tornar a nossa vida muito mais leve, muito mais tranquila diante do dia a dia, que já é tão difícil, né, tão pesado. E aí, 3 orientações bíblicas para nós. Eu queria orar com você nessa noite, pedindo que Deus oriente você, Deus derrame graça sobre sua vida e sobre sua família. Vamos orar? Pai, obrigado por podermos ouvir um pouco mais da Tua Palavra, uma porção da Tua Palavra. Aprendemos hoje que a gente pode viver a vida mais leve. De que maneira? Sendo verdadeiro nas palavras, aprendendo a brigar do jeito certo e aprendendo a perdoar. Agora, Senhor, ensina a gente a ter essas ações. Traga isso para a nossa casa, traga isso para a nossa família. Cada casal aqui nessa noite possa, pelo Teu Espírito Santo, ter condições de ser grato pelo que Jesus fez. E ao ser grato pelo que Jesus fez, a gente possa aplicar essas realidades na nossa casa, na nossa família. Que cada casal aqui pare de buscar a aprovação pessoal e passe a buscar e lutar pela sua família. Que cada casal aqui nessa noite abra mão dos seus direitos para que a família ganhe. Para que a gente passe a perceber que o importante não é dar certo, o importante é edificar, o importante é construir e fortalecer a nossa família. Assim Deus nos ajude, para a honra e glória do Teu nome, nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Pode ser.